novamente o programa Mais Saúde, dando sequência ao programa da semana passada. Você não assistiu? Você não sabe o que você perdeu. Então, assim que acabar o programa Mais Saúde, vai lá no YouTube e resgata a primeira parte deste programa, que foi sobre a dieta paleolítica, onde eu entrevistei o pesquisador europeu, professor Pedro Bastos, que além de tudo é um pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de Lund, na Suécia. E ele é uma das pessoas que mais entende desse assunto de dieta paleolítica, dentre outras coisas. Foi por isso que nessa passagem dele pelo Brasil não resisti e o convidei. E nós abordamos então, ele falou bastante a respeito do que é a dieta, como que podemos adaptar a realidade do homem contemporâneo, mas ele falou uma coisa muito importante, que foi por isso que eu achei interessante a gente dar sequência neste segundo programa, que a partir justamente da Revolução Industrial, começamos a comer alimentos que não são, digamos assim, Pedro, não são naturais para o ser humano, como é que ele não foi programado metabolicamente para eles? O que se passa é que, em primeiro lugar, começamos a introduzir alimentos numa forma que não é a forma como eles estão naturalmente. Por exemplo, começamos a refinar os cereais. Então, com o refinamento dos cereais, houve uma diminuição do teor de fibra, logicamente, no cereal. Aliás, uma diminuição muito drástica. Uma diminuição também do teor de várias vitaminas e minerais. E, além disso, começamos a combinar alimentos. Começou já depois da Revolução Industrial, já no século XX, começamos a processar alimentos, começamos a confeccionar esses alimentos de uma forma inadequada, levando-os a temperaturas muito elevadas, que formam substâncias que podem ser pró-inflamatórias, e isso pode levar a alterações metabólicas que podem levar a diabetes tipo 2, por exemplo, poderão aumentar o risco cardiovascular também. Dá exemplos para os nossos telespectadores, porque às vezes você fala uma coisa, eu sei o que você está querendo dizer, mas talvez a pessoa tenha, mas como assim elevar altas temperaturas? Porque a pessoa fica muito naquela realidade da cozinha dela, e é aquela história, por exemplo, da acrilamida, né? Que a gente sabe que a batata vai fritar, aquele douradinho não é do bem, então quanto menos douradinho possível, melhor. Mas quais outros alimentos que nós estamos elevando a temperatura e de repente criando esse processo que favorece a inflamação? Batata é um deles, como você disse, forma a acrilamida, batata frita. Além da acrilamida, está cheia de sal. Então, batata frita é um alimento que, além de ser pró-inflamatório, pode levar também a uma subida da pressão arterial, pode então aumentar o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Lógico que vai depender da quantidade que você vai ingerir de batata frita e das vezes que vai fazer. Comer isso uma vez por semana não é um problema, mas comer isso todos os dias já pode ser um problema. Por outro lado, você tem todas aquelas típicas refeições de fast food, como, por exemplo, o hambúrguer no pão, por exemplo, que, além de tudo, tem combinações de açúcar, gordura, e esses alimentos também são pró-inflamatórios. Mas indo em alimentos mais naturais, vamos dizer assim, por exemplo, a própria carne. Quando você coloca no churrasco, você forma substâncias que podem aumentar o risco de alguns tipos de câncer e podem, além disso, ser pró-inflamatórios, aumentando o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Você está falando assim que churrasco, porque churrasco aqui no Brasil, né, gente, é uma coisa que é uma realidade de todo final de semana. Uhum. Então, realmente colocar a carne na churrasqueira, o que acontece que torna essa carne tão complicada? Forma substâncias como aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e, além disso, algo que se chamam produtos finais da glicação, tem esse nome complicado, e produtos finais da lipoxidação, ou seja, os lipídios se oxidam, alteram, e tudo isso pode não só aumentar a inflamação, mas pode causar danos principalmente no cólon, aumentando o risco de câncer do cólon e do reto. Além disso, nós temos também as carnes processadas, portanto, os enchidos, os embutidos, como vocês dizem aqui. Isso. E essas carnes também são
processadas a temperaturas um pouco mais altas, têm a adição, além disso, muitas vezes, de nitrato, têm a adição de nitritos, aliás, de corantes, de conservantes, de sal. Então, tudo isso junto, não são cada um deles isolado apenas, mas tudo junto, estamos criando uma combinação que não é a mais adequada. Então, é uma bomba atômica para o ser humano. Poderá ser se você fizer isso todos os dias. Isso é uma realidade que, infelizmente, né, Pedro, a gente nota que ninguém mais quer ir para a cozinha. Eu não sei, Portugal eu acho menos, mas aqui no Brasil eu combato assim tanto, falo tanto com as pacientes, não adianta. Temos que voltar a cozinhar. E não precisa ser complicado, porque eu digo assim, que quanto mais próximo da natureza, como Deus entrega pra gente, é o perfeito. Exato. Não complica. É isso. Isso seria o ideal. O que eu diria de uma forma assim um pouco mais simples é se caminha, se nada, se voa, e se é um vegetal ou uma fruta, pode comer. Ai, que bonitinho. Então, se caminha, se nada, se voa e é um vegetal, pode comer. Adorei. Essa daqui vai ser a minha próxima frase de efeito. Agora, a questão é quando nós começamos a fazer então essas combinações, principalmente combinações que têm excesso de gordura, excesso de açúcar e de sal, tudo junto. Porque isso é muito bom do ponto de vista comercial, porque as pessoas vão comer algo que lhes satisfaz. E é então, gostoso. Que é prazeroso, é gostoso, ativa os mecanismos de recompensa no nosso sistema nervoso central. Então a pessoa se sente bem quando come aquilo. A questão é que está produzindo efeitos adversos que, como você referiu na nossa conversa antes, são silenciosos e que podem levar a doenças nativas crônicas que aparecem um dia e que nós achamos, mas foi muito injusto. Então, por que isto aconteceu? Foi muito injusto. A questão aqui não é uma questão de injustiça, a questão é que você tem vindo a fazer escolhas erradas há muitos anos. Então, isto é algo que ocorre, você hoje vai comer estes alimentos e amanhã vai ficar doente, não é nada disso. Estamos falando de anos e anos fazendo uma dieta errada. E sem comer os alimentos que poderiam proporcionar, digamos assim, o equilíbrio entre o bem e o mal, vamos chamar assim, né? Que o que nós vemos é o pessoal comendo muito mais industrializado e se ausentando muito mais daquilo que são as substâncias que nos ajudam a minimizar esses impactos, né? Então você falou em relação açúcar é um problema, sal, gordura, né? Essa gordura modificada principalmente, né? A gordura vegetal é muito rica no ômega 6, né? Que é pró-inflamatório, é isso, Pedro? A gordura vegetal é essencialmente a gordura vegetal, assim, com algumas exceções. O coco é uma exceção, mas do modo geral, como você falou, é rica num ácido graxo da família ômega 6. E a questão é sempre o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Então, se você tiver muito mais ômega 6 do que ômega 3, isso pode ser pró-inflamatório. Então, não é que o ômega 6 seja pró-inflamatório per si, depende do equilíbrio com o ômega 3. Então hoje nós estamos ingerindo muito mais ômega 6 do que ômega 3 e o que se pensa é que não é só por causa de uma diminuição da ingestão de ômega 3, é essencialmente por causa de um aumento da ingestão de ômega 6 por causa do uso desses óleos, como o óleo de girassol, o óleo de milho, por exemplo, que são muito ricos em ômega 6. E justamente eles fazem parte da composição desses alimentos processados que são fabricados, né? Fazem. E falando de óleos vegetais, mas e o azeite de oliva, no caso? O azeite de oliva também tem um teor de ômega 6 que é significativo, mas é muito mais baixo do que e tem outras coisas óleos. Boas, né? E tem muitas outras coisas boas. Então ele é essencialmente rico em ômega 9, que não parece ter exatamente os mesmos efeitos que o ômega 6. E além disso, o azeite, se é virgem extra, contém vários compostos bioativos e esses compostos bioativos poderão neutralizar, vamos dizer assim, parte dos efeitos adversos que alguns desses alimentos que nós temos vindo a falar ao longo do programa poderão fazer, nomeadamente no que diz respeito ao aumento da inflamação. Então, esses compostos bioativos podem ter um papel de redução da inflamação e de redução da oxidação. Poderão atuar como antioxidantes ou aumentar
as nossas próprias defesas antioxidantes. Então, o azeite virgem extra, para mim, seria o meu óleo de eleição. De eleição. E aqui nós temos muito acesso ao óleo de coco, né? Que também você gosta bastante, né, Pedro? O coco, eu gosto do coco em si. Aham. Então, mais uma vez, penso no alimento. Perfeito. E não tanto no óleo. Né? Porque o alimento é um alimento que tem vários nutrientes. Claro. E que, para aqueles que conseguem ter acesso, poderia ser interessante colocá-lo também na dieta, mais uma vez, em detrimento de alimentos como alimentos processados e mesmo cereais. Perfeito. Por exemplo, o meu supervisor, ele estudou uma população na Papua Nova Guiné, em 1990, população essa que vivia numa ilha chamada Kitava, e essa população se caracterizava por ausência de diabetes tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares, nem sequer encontrou uma única pessoa com excesso de peso. Nossa. E o que ele observou foi então uma população saudável, muito saudável, e que tinha uma dieta que era composta por tubérculos, fruta, coco, peixe e, em algumas épocas do ano, um pouco de milho, um pouco de ovos, um pouco de carne de porco ou um pouco de frango. Mas na maior parte do ano era tubérculos, fruta, coco e peixe. E com essa dieta não parecia haver deficiências de vitaminas e minerais e parecia que a população era bem saudável. Então, o coco é algo que eu acho que poderia ser interessante, mas mais o coco e não tanto adoro. O óleo de coco. Adoro, eu acho que aquelas lascas de coco são ótimas para lanche, né? E demora para mastigar, então dá bastante saciedade. Mas nós estamos indo para o nosso intervalo, passa super rápido o tempo, né? Lembrando que a comunidade Canção Nova, ela vive da sua colaboração, da sua doação, para que a gente possa fazer programas que nem esse. Mas eu gostaria muito que você não deixasse no próximo bloco de contemplar também alguns outros aspectos, né, dessa alimentação contemporânea e moderna que está nos levando a esse sobrepeso, a todas essas doenças e que, gente, nós não podemos esquecer, nós somos templo do Espírito Santo e um dia nós vamos ter que prestar conta do que nós fizemos com esse corpo, né? Então, juízo. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Eu estou dando o programa Mais Saúde, que está fechando nesse último bloco. Os dois programas, que nós tivemos um programa na semana passada, que se você não assistiu, não perca. E agora nós estamos falando justamente sobre as grandes mudanças na alimentação deste homem moderno. Que aconteceu já faz quanto tempo, assim, em termos de anos? Começou acontecendo faz cerca de 10 mil anos. E essas alterações foram além da dieta, de estilo de vida. Então, começando também pelo estilo de vida, inatividade física é um problema grave, o sedentarismo também leva a doenças, então a atividade física é fundamental. O homem ficava o dia inteiro caçando comida, né? Olhando onde tinha comida, então ele andava o dia inteiro, né? Havia bastante atividade física, bem mais do que existe hoje. Por outro lado, o sono é algo também fundamental. O déficit de sono causa vários problemas. Em alguns casos eu até acho que o déficit de sono talvez ainda seja pior do que os hábitos alimentares. Olha. Então o sono é algo fundamental e regular o sono de acordo com a ausência ou a presença de luz é fundamental. Então o ideal é a pessoa à noite não estar exposta a luzes muito intensas, porque isso vai alterar o nosso sono, vai alterar a produção de hormônios, como vocês dizem aqui no Brasil, que vão regular, vamos dizer assim, o funcionamento do nosso corpo. Então o sono é fundamental. A atividade física é fundamental. Se expor o mínimo possível a poluentes é fundamental. Não fumar também é fundamental, porque o tabaco tem vários poluentes. Além de tudo isso, controlar também os níveis de stress, porque o stress crónico também leva a vários problemas, e depois entramos ainda num outro campo que está relacionado com a saúde, mas se relaciona com a nutrição e também com o estilo de vida, que é a exposição solar. Excesso de exposição solar todo mundo sabe que faz mal, mas a ausência total de exposição solar também parece que faz mal, porque nós, quando nos expomos ao sol, produzimos muitas substâncias. Não só vitamina D, Não só né? vitamina D, e que sendo que a vitamina D é muito importante para várias funções e a sua deficiência está associada a muitas doenças degenerativas crónicas. Mas não é só vitamina D, produzimos muitas substâncias. Então, a exposição solar, logicamente com cabeça, é algo também importante. Existem pessoas que não se podem expor, essas pessoas, logicamente, o seu médico contraindicará e deverão seguir o que o médico fala. Mas, no caso de uma pessoa
pessoa saudável deveria expor-se um pouco ao sol, que vai depender da hora do dia, da época do ano e do tipo de pele. E no caso do protetor solar, que todo mundo comenta, vale a pena usar? Eu vou sintetizar alguma substância se eu tiver com protetor solar? Com o protetor solar você não vai sintetizar grande parte dessas substâncias, porque o protetor solar filtra a radiação. E essa radiação é fundamental para produzir as substâncias. Então, se você produzisse as substâncias, você teria que reclamar junto do fornecedor, porque não está funcionando o protetor solar. Então, o protetor solar evita a produção. Então, o que se recomendaria seria fazer uma exposição consciente e depois, nunca queimando, e depois de fazer essa exposição, colocar o protetor solar ou afastar-se do sol ou colocar roupa. Perfeito. E além de tudo isto, temos então as alterações na dieta. Começamos por uma alteração muito importante, que é, começando a comer mais alimentos processados, mais cereais refinados, mais açúcar, mais óleos, mais sal, etc. O que nós conseguimos fazer foi diminuir o aporte de várias vitaminas e minerais, aumentar a ingestão de sódio e de cloro, que estão presentes no sal, e diminuir a ingestão, por exemplo, do potássio, que atua em equilíbrio com o sódio, por exemplo. Então diminuímos a ingestão de muitos minerais e de vitaminas e aumentamos a ingestão de dois deles, cloro e sódio. Além disso, tivemos também uma alteração do tipo de gorduras. Então hoje ingerimos muito mais ômega 6, menos ômega 3. Tem muita gente que ainda continua ingerindo gorduras trans, que têm vários problemas, se bem que a indústria alimentar cada vez mais vai utilizando menos as gorduras trans, mas ainda existe. E no caso do equilíbrio ômega 6 e ômega 3, no caso das gorduras em geral, para não falar simplesmente de ômega 6, ômega 3, ômega 9, vamos falar de alimentos, algo prático. Uma recomendação possível para alterar estes desequilíbrios que vieram ocorrendo: aumentar a ingestão de azeite virgem extra, aumentar a ingestão de abacate, utilizar castanhas, ou seja, oleaginosas, sementes e, além disso, procurar também o peixe gordo de água fria, como a sardinha, por exemplo, a cavala, que são peixes ricos em ômega 3 e com menor teor de mercúrio que outros peixes ricos em ômega 3, mas de maior porte e que vão a águas mais profundas têm. Então, essas alterações já nos levam num bom caminho. Além disso, diminui a ingestão de cereais, substituindo por tubérculos, que são mais ricos em minerais e em vitaminas do que os próprios cereais, ou são mais ricos, ou então a forma como eles estão presentes são mais bem absorvidos por nós do que nos cereais. Além disso, aumenta a ingestão também de frutas, porque as frutas são ricas em vários nutrientes e em especial fibra, e as hortaliças são ricas em muitos nutrientes. Então, aumentar a ingestão desses alimentos, reduzir a ingestão de sal. Com estas estratégias simples, já se caminha no sentido de uma vida com muito mais saúde e no caminho da prevenção de várias doenças degenerativas crónicas. Então, as pessoas todas têm uma opção, têm sempre um caminho, não é? Não sabemos exatamente onde é que nos vai levar essa opção, mas sabemos que se a opção for continuar comendo alimentos processados, fumando, fazendo inatividade física, dormindo pouco, ter elevados níveis de stress, isso vai levar à doença, vai levar a um envelhecimento precoce, vai levar a uma morte precoce. Se a pessoa seguir um caminho oposto, não sabemos exatamente se não vai ter uma doença ou se não vai morrer mais cedo, porque isso não podemos garantir, como é óbvio, mas podemos garantir que estamos pelo menos eliminando fatores de risco muito relevantes. Pois é, e aí você me faz, enquanto você está falando, a minha cabeça está assim, pensando tanta coisa, porque é incrível quando as pessoas veem que você modificou sua alimentação e você realmente tem um estilo de vida saudável, mas de repente você desenvolve algum problema, como eu que tive um câncer em 2013, várias pessoas falam assim, mas você, Gisela, logo você que come tão bem, que faz isso, que faz aquilo. Eu falei, gente, já pensou se eu não tivesse esse estilo de vida saudável, o que teria acontecido? Bom, tanto é que com a graça de Deus e pela medicina que a gente tem que usar como preventiva, e aqui fica sempre aquele alerta para nós mulheres estarmos sempre fazendo os nossos exames, principalmente após os 40 anos de mamografia, que se consegue você detectar não só
precocemente, como também, de repente, não tem necessidade de uma quimioterapia, não tem necessidade de uma radioterapia, que te levariam, lógico, talvez a cura do câncer, mas te levariam também a prejuízos em algum outro aspecto de saúde, né? Que, graças a Deus, a medicina está ótima, mas ela corta de um lado e acaba cortando do outro também. Pedro, nós ainda temos 5 minutinhos. O que nós poderíamos estar falando um pouquinho, só para introduzir um programa a mais que nós vamos fazer sobre leite, derivados e glúten, que isso é uma polêmica. E aqui, justamente, quando a gente comenta isso, e você deu um exemplo de cardápio, né? Que os excessos são pãozinho de manhã, um biscoito à tarde, um biscoito no meio do lanche, na hora do almoço uma massa, e assim vamos nas 5 refeições do dia comendo alguma coisa com carboidrato. E geralmente esse carboidrato tem o famoso glúten. E aí as pessoas falam, mas eu descobri que o mundo é feito de leite e glúten. Quando a gente vai comprar alguma coisa, tudo tem leite. É verdade. Tudo tem glúten. A dieta é muito monótona. Apesar de ser bem variada, porque tem, logicamente, o alimento é processado de outra forma, é apresentado de outra forma, com outros ingredientes, na realidade a base é a mesma. Então, se você reparar, você está comendo a mesma coisa o dia inteiro. Isso também é algo que deveria ser alterado. A pessoa devia ter uma dieta mais variada. Nem toda a gente vai ter problemas com o glúten, mas tem várias pessoas que têm e que não sabem que têm. Mas mais até do que o glúten, e aí não estamos colocando as pessoas que têm mesmo problemas graves com o glúten, que não podem comer nada, como doente celíaco, por exemplo, mas além disso não podemos esquecer que a principal fonte de glúten é o trigo, não é? E o trigo tem várias outras substâncias, outras proteínas que podem ter problemas. E além disso, o trigo é muito pobre do ponto de vista nutricional. Então você está ingerindo um alimento em grandes quantidades ao longo do dia que tem algumas proteínas potencialmente problemáticas e que não te aportam os nutrientes que você precisa. E esses nutrientes deveriam estar sendo aportados por outros alimentos. Mas se você está ingerindo esses, não vai comer os outros alimentos, porque é sempre uma questão de custo de oportunidade na nossa vida, em tudo, não é? Exato. Tudo o que você faz, qualquer opção que você faz, essa opção deixa que, não permite que você faça uma outra opção, não é? Por isso é que se chama opção. Então isso significa que a partir do momento em que você faz uma dieta muito rica, neste caso em trigo, você já não vai poder fazer uma dieta rica em outros alimentos, não é? Não sobra espaço, é física. Não sobra espaço, exato. Então esse é um detalhe também importante que vai muito além do glúten. Pois no que diz respeito aos laticínios, também não podemos esquecer que os laticínios poderão, não significa que os laticínios vão ter problemas para todas as pessoas, mas tem várias pessoas que poderão ter problemas com os laticínios por vários motivos, alguns deles nós explicaremos. Agora, a questão que as pessoas normalmente pensam é, ok, mas se eu não ingerir laticínios, eu não vou conseguir ingerir cálcio, por exemplo. Mas o cálcio está presente em vários outros alimentos. Os nossos antepassados durante o Paleolítico não ingeriam laticínios, a não ser o leite materno. E quando você olha para os registros fósseis e vê e faz a avaliação em termos do que seria a saúde óssea comparado com a saúde das populações hoje em dia, e você olha para a saúde óssea de populações que ainda seguem um estilo de vida mais próximo a esse que seguimos no Paleolítico, você vê que hoje temos pior saúde óssea, apesar de termos uma maior ingestão de laticínios. Então, a questão do cálcio e da osteoporose é uma questão que está a começar a não ser mais uma polémica. É lógico que nós temos que ingerir a quantidade de cálcio que necessitamos. Não estou dizendo que não precisamos ingerir cálcio, que isso seria um erro. A questão é que doses muito altas de cálcio trazem problemas e não previnem fraturas, primeiro ponto. Segundo, que existem muitas outras fontes de cálcio, além dos laticínios, e que não devemos ignorar, e falaremos um pouco disso no programa seguinte. Com certeza. Pedro, se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, podemos colocar aqui, vocês vão entrar aí na telinha, vocês estão encontrando. Qual é o site? www.nutriscience.pt. Somos uma empresa de formação e consultoria em nutrição. Nos dedicamos essencialmente aos nutricionistas, aos médicos, farmacêuticos, ou seja, profissionais de saúde, mas lá poderão encontrar então mais informação sobre o meu trabalho. Pedro, obrigada. Obrigado, eu. Como agradecer, né? Obrigado. Só em orações. Gente, espero que vocês tenham gostado e em breve vamos ter outro programa também nesse mesmo estilo, falando do quê? Dos leites derivados e o glúten. Assim vocês tiram todas as suas dúvidas. Um beijo grande e a próximo Mais Saúde.